A paz de Cristo, meu irmão, minha irmã, seja bem-vindo, caríssimos amados de Deus. Meu nome é Abílio Gonçalves, eu estou aqui em nome da Escola de Fidelidade e já agradeço a companhia nesse episódio especial de hoje, no pleno feriado. Seja muito bem-vindo ao Gotas de Fidelidade Podcast, transmitido ao vivo aqui do canal do YouTube da Comunidade Católica Fidelidade da Cruz, toda segunda-feira, a partir das 8 horas da noite. E se você já é inscrito nesse canal, um grande abraço fraterno. É muito bom ter a sua companhia toda semana. Curta esse vídeo, né? Faça com que esse nosso projeto de evangelização aconteça em muitos outros lugares. Você também é nosso leva, né, essa evangelização para tantos outros lugares. Se você ainda não é inscrito, se inscreva e mande também o link para todos da sua lista de contatos. Será muito importante para nós e também para você. Seja muito bem-vindo. Esse podcast de hoje, vamos discutir o tema da misericórdia divina. Nada mais propício para esse tempo em que nós estamos vivendo, né? Aliás, reservamos um mês inteiro, mês de fevereiro, para refletir como Deus é misericordioso. De acordo com o Catecismo da Igreja Católica, a misericórdia divina é a ação do amor de Deus que se curva sobre nós, pecadores, para nos levantar e tornar capazes de amar. Então, nos episódios anteriores, nós ouvimos como devemos praticar obras de misericórdia, né, com a ajuda de um irmão franciscano. E no episódio seguinte, tivemos o testemunho, né, de como Deus opera o milagre na nossa vida. Então, se você ainda não assistiu, fica aí a dica para você ver os nossos dois últimos episódios deste mês de fevereiro, né? Falando sobre a misericórdia de Deus. No dia de hoje, nesse momento especial, em que nos aproximamos do tempo da Quaresma, estamos às portas da Quaresma, é fundamental que possamos refletir sobre o amor de Deus e como podemos viver a misericórdia em nós, né? Em cada uma das nossas vidas. Pois a Quaresma é um tempo de conversão e renovação, onde buscamos aproximar-nos mais de Deus, né, para praticar obras de caridade e também fortalecer a nossa fé. Infelizmente, muitas vezes o carnaval e os seus excessos acabam nos distanciando ainda mais da verdadeira essência desses dias. Somos arrastados para, como que dizem, né, ser uma brincadeira inocente, seja por amigos, seja por familiares, seja pela grande mídia, né? A gente está envolto aí com com tantas informações, com tantas coisas que nos é entregue, né, pela internet ou pelos grandes meios, né, de comunicação, e exaltam, né, em alto bom som, que a alegria do povo voltou, né, que todo esse povo agora na rua, todo fazendo aquilo que bem entender na cabeça, né, depois de 2 anos sem, né, é uma coisa a ser exaltada, a ser falada, né, aos quatro ventos, que é algo como se a alegria tivesse voltado, né? Agora, você que está aqui conosco, eu faço a pergunta: a alegria realmente volta dessa forma? Escreva aqui nos comentários, né, qual é a sua opinião sobre isso. Será que a alegria realmente volta? Essa alegria, ela, além de, se ela volta, ela permanece? Essa é a grande questão. Essa é a parte importante, né? Por isso que se preparar verdadeiramente para viver a Quaresma e aproveitar esse tempo para que a gente possa se aproximar mais de Deus e não deixar, né, a misericórdia divina passar e a gente ficar de olhos fechados, né? Pois ela é uma expressão fundamental do amor de Deus por nós, né? Nós que somos pecadores. E Ele que nos oferece para que possamos nos aproximar cada vez mais. A misericórdia, né, nesse episódio, vai ser explorada, né, e como ela pode ser uma fonte de transformação em nossas vidas. E o mais importante, um bom testemunho de como ela opera na vida das pessoas. Né? Nós temos aqui, né, o pessoal da comunidade católica Fidelidade da Cruz, que esteve no Rebanhão. Ainda o Rebanhão está acontecendo, gente, está acontecendo.
né? Começou domingo, teve hoje, amanhã tem mais rebanhão, né? Você pode ir lá no ginásio Nilson Nelson, né? E aproveitar esse momento de graça. E a comunidade está fazendo, né, um momento, né, de acolhimento desses irmãos que querem, né, receber uma palavra, um momento de acolhimento da sua necessidade. É chamado SOS Oração. SOS Oração é para que você chegue e possa ser acolhido, possa receber, né, uma pequena meditação, um pouquinho, né, da sua realidade ser compartilhada ali com os missionários e eles poderem te ajudar fazendo uma breve intercessão. Então, antes da gente falar um pouquinho sobre a misericórdia, e aproveitando o tema da comunidade, eu quero perguntar para você: você quer conhecer uma forma de viver a misericórdia divina na prática, consolando o coração de Jesus crucificado e sofredor em todas as realidades humanas e eclesiais em que ele se encontra? A comunidade católica Fidelidade da Cruz tem como missão consolar o coração de Jesus, que sofre em todas as pessoas, sejam elas dentro da igreja ou fora dela, buscando viver a misericórdia divina em sua vida e nas suas relações com o próximo. Assim, o carisma fiel, da comunidade é uma forma de responder esse amor, né, que se curva sobre nós para nos levantar, buscando consolar aquele que sofre, como a expressão da divina misericórdia. É também notório que a relação entre essa misericórdia e o carisma da comunidade, da fidelidade da cruz, é uma resposta, né, que busca viver, compartilhar o amor de Deus com o próximo, fazendo com que esse acolhimento, né, esse momento de encontrar coração com coração, possa transformar vidas. Então, fica conosco para mergulhar nessa reflexão sobre o amor de Deus e a misericórdia divina. Né? Vamos nos preparar verdadeiramente para viver esse tempo da quaresma. Por isso, eu quero chamar nossas queridas irmãs que estão aqui, fiéis da cruz, para estar conosco. Primeiro, eu quero chamar aqui nossa querida Carita. Boa noite. Olá, boa noite, Abílio, boa noite, pessoal, todos que estão ouvindo. Como a Abílio falou, eu sou a Opa, é Cárita, isso né? aí. Sou Deixa eu... vocacional da comunidade. Isso aí. Também vai estar conosco aqui, Bruna. Boa noite. Oi, gente, boa noite, tudo bem? Bom, e por último, nossa querida Samanta. Chega junto, boa noite. Boa noite, Opa, tá tudo ouvindo? bem? Oh, Tô é isso. ouvindo. Boa Boa noite, vocês me ouvem? noite. Tudo Sim, bem? Que bom. tudo Gente, certinho. eu vou dar uma licencinha para vocês aqui rapidinho e eu já volto, tá? Mas pode Ok, já ficar à vontade. ok. E aí, meus irmãos, boa noite, tudo bem? Boa noite, Tudo tudo bem, boa ótimo, graças a noite. Deus. Que bom, graças a Deus. E aí, hoje nós vamos ter mais uma roda de conversa, né? Hoje nós não temos um entrevistado mesmo, nós temos aqui nós, fiéis da cruz, para podermos conversar, né? Como o Abílio fez ali aquela introdução sobre as obras de misericórdia, e aí nós vamos também falar um pouquinho sobre a experiência que a gente teve ali no rebanhão, né, atendendo, o que a misericórdia de Deus alcançando aquelas pessoas, né. Eu e a Samanta, a gente teve essa experiência ontem, né, Samanta, de poder atender ali, e a Carita hoje estava ali, né, Carita, participando, né? Você falou que estava ali junto, participando das palestras, né? Das Isso, pregações. foi a primeira vez, inclusive, que eu fui ao Rebanhão, né? Eu geralmente participava só do Renascer, que era mais perto, na minha época de grupo jovem, a gente acabava indo para lá, mas eu sempre ouvi falar muito do Rebanhão, então hoje eu já fui, assim, curiosa, né, para saber e gostei bastante, foi, assim, uma experiência muito boa estar lá. É bem parecido, né, assim, a renovação, ela é uma só, né, a igreja é uma só, então acaba que
são eventos muito próximos e todos têm essa mesma pegada mesmo, né? Assim, de um momento em que a gente se une, né? Para encontrar Deus, para viver um carnaval diferente, para viver um carnaval na misericórdia de Deus, né? Exatamente. E para você, Samantha, como é que foi? Bom, eu já tinha ido a alguns rebanhões desde a minha infância. Confesso a você que ontem eu até partilhei com minha mãe, foi bem nostalgiante, né? Assim, porque eu lembrei de quando a gente ia em família, ia meu avô, minha avó, e a gente levava aquela galinhada para comer todo mundo junto. Então, assim, eu guardei muitas recordações. Aí, assim, já tinha. Depois da pandemia, de tudo, na verdade, já tinha muitos anos que a gente não ia. Então, quando eu cheguei ali, eu revivi todos esses momentos e foi bem interessante, foi bem saudoso, inclusive, foi muito bom. Agora, em relação ao atendimento, foi a primeira vez que eu fui para atender oração, né? Então, assim, para mim também foi bem diferente. Foi bem inovador, foi bem engrandecedor. Me fez dar mais valor ainda ao nosso carisma, à nossa vida de consagrados, assim. Eu consegui ver o tanto que, graças a Deus, hoje eu faço parte da comunidade. Isso foi muito bom para mim. Uma coisa que a gente esqueceu de falar, assim que a gente começou, você que está nos assistindo, por favor, pegue o link desse podcast, envie na sua lista de contato, envie para a sua lista de transmissão, chame mais pessoas para poder acompanhar conosco aqui ao vivo, curta esse vídeo, porque nos ajuda demais a sua curtida, e comente, participe conosco no comentário, que o seu comentário também, né, interaja com a gente. Né? Esquecemos desse pequeno detalhe. Abílio, e você, né? Você sempre participa, né, Abílio, desses eventos da Eu estou sempre um Arquidiocese? pedaço para lá e para cá, né? Esse ano eu estou um pouquinho mais fora das organizações, né? Esse ano acho que todos os retiros e programações foram feitos muito em cima, né? Porque ninguém tinha certeza se ia tudo voltar, né? Como voltou. Então, eu acabei ficando de fora. Eu fui para um retiro, né? Tocar num retiro ainda ontem à noite. Ontem também eu passei lá, participei da missa do Rebanhão, né? Mas minha vivência sempre foi em todos, né? Renascer, eu já toquei muito no Renascer, já participei muito do Renascer, né? Uns 4 anos eu fiquei na comunicação da Shalom, então eu fiquei bem próximo do pessoal lá durante um bom tempo. Também já participei de outros retiros, como da própria comunidade também, né? Da Fidelidade, sempre tem alguma atividade também, alguns anos. Né? Esse ano não teve porque exatamente estava todo mundo trabalhando lá, né? Então, era necessário. Sim. Mas é importante demais, pois essa retomada, por exemplo, né, da galera nos retiros, né, de comunidades, da renovação carismática e tudo mais, nos traz novamente o sentimento, né, de que esse tempo não é um tempo simplesmente para poder se jogar no mundo, se sujar do jeito que o povo, né, acaba caindo, né, várias, como é que posso falar, né, sem prejudicar, né, na nossa transmissão. Bom, vou Se falar no jogando. sentido. Vamos colocar no sentido, ó, católico. Eu sou cristão, né? Vou colocar cristão no geral. Sou cristão, então eu tenho que ter uma certa atitude, algo que me diferencie, né, daquilo que é promovido, né, para simplesmente ser passageiro, né? Eu até fiz a pergunta, né? Eu vou até repetir. Gente, tudo que é mídia, tudo que é jornal, tudo que está aí nas grandes, né, nos grandes comunicadores, vem nos dizer que a alegria voltou, agora estamos felizes, agora somos, né, um povo que necessitava, né,
desse tempo, dessa festa, mas será que é uma alegria que vai permanecer? É algo que realmente preenche o coração da pessoa? É algo que, depois que acabar, depois que encerrar esse período, quando voltar de novo ali na quarta, na quinta-feira, no seu trabalho, na sua casa, na sua rotina, nos seus afazeres, valeu a pena fazer tudo que teve que fazer ali? Esse é o grande questionamento, né? Eu creio que quase todos nós temos esse momento na vida, né? De um dia chutar o balde, né? Derrubar o pau da barraca e fazer alguma coisa nesse sentido, né? De se revoltar às vezes, né? Seja adolescente, né? Principalmente, seja a gente como adulto às vezes agindo com infantilidade. E a gente percebe que muitas vezes é a imaturidade que nos leva a fazer tais, né, atitudes ou ir na onda da galera. E isso pode causar algo que é muito prejudicial para a vida, e são os vícios, né? Acho que o principal dessa época é a produção de vícios, né? Seja no álcool, seja nas drogas, seja sendo promíscuo, né? Seja as redes sociais querendo fama, querendo uma certa ser o centro das atenções, né? Ou a comida, né? O abuso da comida, abuso, né, daquilo que de repente não é necessário, né? Da pornografia também, né? Que muitas das músicas, muitos dos gestos, tudo aquilo que de repente é propagado nessas festas, levam a um pouco de cada um dos vícios, cada um pouco, traz um pouco dos pecados capitais e não sem querer, não é uma coisa que não foi programada. O pior de pensar nisso é que é feito para fazer com que a pessoa sinta aquele prazer temporário. É feito para que você gaste o seu dinheiro. É feito para que você gaste o pouco de vida que você tem naquele lugar para ter atenção ou ter realmente aquele momento, né, de abuso, de sair do controle, né, ter essa dificuldade de te prender naquilo, né? Como uma rede social te prende, né, com a tela, com aquele enxame, né, de informações que são temporárias, são momentâneas, são instantâneas. Da mesma forma, o carnaval, né, traz para nós que deixamos nos envolver aqueles princípios de tentações que a gente faz evitar o ano todinho e aí se mata, né, literalmente a alma por pouca coisa, por miséria, por porcaria, né? Porcaria. Não vejo nada positivo. Pelo contrário, tudo que é vício, tudo que alimenta um vício é negativo. Traz um efeito negativo na alma e no corpo. E hoje a gente fala muito também na mente, né? Imagine esse povo que veio de uma pandemia, veio de isolamento, veio de uma certa pressão, né? Porque todo mundo falava, vai morrer, vai morrer. E você tem que fazer isso, fazer aquilo, e se isolar e tal. E de repente todo mundo agora está libertino, todo mundo se esfregando, todo mundo de um jeito que pior do que já era. Traz para nós essa discussão, né? Qual é a dificuldade, né, da gente ver realmente o que é uma festa, o que é aquilo que seria uma brincadeira para realmente o alimento do vício, né? A fazer com que você seja, né, um escravo de verdade para essa galera, velho, que quer vender. Não tem. Olha, eu vi as notícias, vi algumas notícias. Esse foi o carnaval que esgotou. E é coisa que nunca aconteceu.
esgotou uma semana antes todos os ingressos de todos os lugares, principalmente lá aqueles mais caros, lá do Rio, de São Paulo, esgotou, cara. Imagina como é que esse povo tá sedento para fazer, né, para encontrar as pessoas. E aí se encontra num ambiente que talvez não vai agregar nada na vida, né, na sua vida para frente. Por mais que muitos ali, alguns, não vou nem falar muitos, né, alguns ainda curtam de uma certa forma moderada, a grande maioria, infelizmente, não é dessa forma, né? Falta maturidade, falta um pouco de relacionamento familiar, falta o próprio vício que está durante a vida toda ali é aumentado ao máximo, né? É colocado exponencialmente, porque você vai se acabar até cair no chão. Hoje eu fiz uma como é que fala? Peguei a bicicleta e saí, né, para andar um pouco. Aí andei ali pelo centro do plano e deu para ver um pouco do resultado, né, da galera meio já cambaleando, galera que fica até o final, aqueles os inimigos do fim, né, nunca termina, né, até a última consequência vai ficar ali. Então, nós olhamos para isso e perguntamos: será que isso é felicidade? Isso é a busca por algo que vai agregar na vida dessas pessoas? Às vezes a desculpa é passageira, a vida é passageira. Poxa, mas se a vida é pequena, se a vida passa, por que gastá-la dessa forma? Né? Qual o sentido de fazer com que sua vida seja desperdiçada com algo que não vai fazer com que sua alma, com os seus amigos, sua família possam realmente aproveitar? Então, essa é a minha reflexão de hoje, porque hoje eu tô meio chateado com essa data. Mas quando você falava, né, da questão da alegria, das pessoas buscarem a alegria e tudo, é justamente isso, né? É uma busca por uma alegria, mas se a gente perguntar, né, para essas pessoas, tá, mas o que é alegria? Qual alegria você encontra nisso? As respostas são sempre vagas, são respostas muito vazias, né? Muitos não sabem nem responder o que é alegria, o que preenche, né? Mas você se sente preenchido com isso? Muitos chegam depois disso tudo que você viu hoje, chega em casa, no final, quando chega, fala, tá, mas e aí? Vivi isso tudo, e aí, quando chega, pode falar para todo mundo, nossa, foi ótimo e tudo, mas ali no escondido, no seu esconderijo, no seu quarto, só aquela pessoa está sabendo o que ela está passando de, tá, eu vivi isso tudo, mas e aí? Entende? Então, é uma busca por uma alegria que ainda assim é para preencher aquele espaço que só vai ser preenchido por Deus, que Deus deixou ali para que fosse preenchido por ele, né? E aí as pessoas buscam preencher por tantas outras formas, né? Por N formas. E não entendem que aquele espaço é para Deus, né? E eu acho desculpa. Pode falar, Carita. Pode falar. Não, só complementando, eu acho que é aí que entra o vício mesmo, né? Porque experimentou, tudo aquilo foi muito bom, e aí quando volta para casa vem o vazio. Não, então eu preciso de mais. Aí vai, experimenta e vai mais. E aí volta para casa e é de novo vazio. E aí não, eu preciso de algo mais forte, de algo mais intenso, de algo mais prazeroso. Fica sempre tentando sentir o prazer, né? Fica sempre nessa, sentir prazer. Num ciclo sem fim, né? Porque Exatamente. Esse vazio jamais pode ser preenchido por essas coisas, jamais, né? Sempre vai acabar, porque é sempre um prazer momentâneo. E aí isso vai se tornando tão grande, que vão vindo as doenças, depressão, todas aquelas coisas. Exatamente. Né? É uma destruição sem fim, né? É só um caminho
pior do que o outro, né? Mas tem volta, né? Existe um caminho, né? E é justamente esse o nosso tema, né? A misericórdia de Deus, ela entra justamente aí, né? Porque não estamos perdidos, não estamos sós, né? Nós temos um jeito, todos nós, né? Por mais no fundo que às vezes as pessoas estejam, por maior que seja o buraco, sempre vai haver uma esperança, porque a misericórdia de Deus, ela é imensa, né? Eu gosto muito de uma frase de Santa Faustina, do diário, né, de Santa Faustina, que Jesus disse para ela, a sua miséria está submersa no abismo da minha misericórdia, né? Então, assim, por maior que seja a miséria, né, que a gente imagina, não é comparável ao tamanho da misericórdia de Deus, né? Cabe todos nós, cabe os piores pecados, as piores sujeiras, cabe na misericórdia de Deus, porque ela é infinita. Ela sim é infinita. E aí, uma frase, né, que é de Santo Agostinho, que eu aprendi com o Padre Overlan, nas homilias dele, e que sempre fica comigo, e sempre que a gente fala desse tema, sempre bate, né, que é aquela, o Deus que te criou sem ti, não te salvará sem ti. E aí, ontem nos atendimentos, eu até me relembrei dela de novo, né, porque é exatamente isso, né, Deus, ele tem essa misericórdia imensa, imensa, que ele quer dar a nós, mas ele não pode dar se a gente não quiser. Ele não pode dar se a gente não der o primeiro passo. Ele não consegue dar se a gente não falar, então, Senhor, tudo bem, eu estou aqui, me dá. Por conta do livre-arbítrio, né, que ele deu pra gente. Ele não vai nos forçar a amá-lo, ele não vai nos forçar a isso. Ele quer que a gente o ame, ele quer que a gente esteja com ele, mas ele não vai nos forçar a fazer isso. E o interessante... Samanta, seu microfone. Isso, é porque eu desliguei e aí não ligou, perdão. É interessante assim, né? Tudo que o Abelio falou assim, aí juntou com o da Bruna e para mim fechando o da Karen tá falando, é interessante o quanto a gente vê isso mesmo. Para mim é uma cegueira muito grande, né? Assim, tem pessoas que você viu ali que realmente elas não tinham conhecimento, assim, foram ali porque foram convidadas, porque queriam um carnaval diferente, né? Assim, mas não tinha muito conhecimento e era interessante a sede que essas pessoas têm de Deus, né? E ontem, quando eu cheguei lá, a primeira coisa que eu pensei, porque pela primeira vez que eu fui, que tinha uma arena de carnaval tão próxima, tinha uma arena logo atrás da gente, que inclusive estava incomodando, principalmente na hora da missa, no ato ali da consagração, aquele barulhão todo, aquelas músicas ali, aí eu, Senhor, tem misericórdia, né? E aí o nosso formador ainda falou assim, o diabo tem pressa. E é verdade, a gente vê que ele está ali perturbando o tempo todo. Então, o que ficou para mim isso, sabe? Assim, por mais que nós tenhamos aí milhares e milhares de pessoas que compraram tudo, né, e foram para o mundo com essa necessidade, poxa, voltou, eu vou viver, eu preciso viver porque eu quase morri e não vivi isso, porque eu vi muita gente nessa coisa, né? Eu não posso morrer sem visitar o Carnaval de Salvador. Eu falei, meu filho, você não pode morrer com muita coisa. Eu escutei muito isso, né? Então eu percebi que às vezes as pessoas, né, nesse desespero, talvez, né? Fiquei presa 2 anos, né, quase morri, não sei. E, infelizmente, né, talvez ache, como a gente falando, né, o prazer nessas coisinhas. Mas foi como vocês mesmos falaram, né? A gente vê que acaba. Passou os 4 dias, acabou, né? Fiquei sem dinheiro, me endividei e não tenho mais essa alegria que eu precisava ter. E ontem, nos atendimentos, eu via isso tão latente, foi por isso que eu falei que, graças a Deus, eu encontrei a comunidade, que hoje me ensinou muita coisa e tal, mas eu ficava assim, pensando assim, nas minhas orações, a maioria delas eu falava, Senhor, que essa pessoa consiga te encontrar, consiga mesmo te encontrar, porque a gente via pessoas de caminhada, né, e que tinha muita sede de Deus, mas que, por exemplo, é bom vir para o rebanhão, mas é tão bom também para um bloco e tal, que pessoas que não sabiam se discernir, né? Não tinha esse conhecimento, então eu via muita cegueira. Então é isso que me entristece um pouco hoje, assim, sabe?
é ver a fragilidade como tudo isso vem, é ver assim essas pessoas procurando, né, preencher esse vazio que elas nunca vão encontrar dessa forma e aumentando cada vez mais os seus vícios. Então, foi o que eu orientava as pessoas, né? Procure, volte, sabe? Vá para aquele lugar que te deu tanto alegria, que ali, né, na sua paróquia, no seu grupo de oração, né? Visita a nossa comunidade, vá, porque aquela alegria que você está sentindo ali, você pode ter todos os momentos, não é só no retiro, não é só. Você pode ter toda missa, você pode ter em qualquer lugar, é só você voltar. E é interessante, assim, que parece que elas não acreditam, né? Tipo assim, não, mas não vai ser sempre assim, né? Ai, as palestras aqui no Rebanhão são tão ricas, mas você pode ter numa homilia até essa riqueza toda. Mas vai do que a Bruna falou, depende de mim, né? Depende, assim, assim, se eu conseguir abrir meu coração, se eu conseguir abrir os ouvidos para que Deus quer me falar a todo momento, né? Então, assim, foi o que me deixou mais preocupada ontem, foi isso, assim, foi ver a gama de pessoas que ainda não conseguem se entregar verdadeiramente, que não conseguem, sabe, viver uma vida nessa busca, nessa procura, sabe, assim, de não consegue se decidir por Cristo, né? Então, o foco das nossas orações é viver da misericórdia de Deus, ver que realmente Deus tem muito amor, tem muita misericórdia por nós, e assim, eu acho que a medida que a gente tem que ter agora é correr para alcançar esses irmãos mesmo. Eu me senti mais assim, eu falei, gente, a gente tem que fazer com que todo mundo assista os podcasts, para que entre no ouvido, que vá para as formações. Eu falei, teve até uma pessoa lá que eu já coloquei, eu fiz um mexão da comunidade, eu falei, olha, na nossa comunidade está tendo isso, vamos lá. Aproveita as formações que a gente está tendo para as mulheres, aproveita tudo que vai ter, porque, enfim, as pessoas têm muita sede de Deus, né? E elas precisam encontrar essa força da gente, né? Então, assim, como foi bom ver pessoas ontem dançando aquela alegria toda, né? E eu falei, gente, tá vendo? Aqui também tem dança, aqui também tem música, aqui também tem muita alegria, e aqui tem vida de verdade, que vai ficar para a vida toda, né? Isso é mais interessante. Aí me veio a lembrança, você falando sobre essa questão, né? Alguns desanimam, alguns, né, tem um certo fogo. Aí me veio a parábola do semeador. É para isso que nós estamos ali, né? Vamos jogando a semente pelo caminho. Algumas vão ficar, né, no meio do caminho, em cima das pedras. Outras vão germinar, vai vir, né, o maligno e vai, infelizmente, levar um pouco naquele momento. Mas vão cair algumas na terra boa, que vai crescer, vai germinar, vai dar frutos. E é para isso que nós estamos trabalhando, né? Porque a gente não sabe quem são essas pessoas. A gente não sabe qual é a alma que necessita naquele momento, mas então nós temos que espalhar a palavra para todos. E naquele momento em que a gente planta aquela semente, né, de repente era o tempo necessário para que aquela pessoa pudesse receber e fazer com que transformasse a vida dela. E isso que a gente tem que se preocupar bastante, né, de ser esse Jesus, né, em todos os momentos em que nós estamos presentes. Não só na hora que a gente é chamado para servir, para estar ali com a roupa, né, da pessoa que serve, mas no passar, no caminhar, né, como São Francisco de Assis diz, né, evangelizar, se for necessário, usar a palavra, né? No momento em que a gente passar, a gente fazer a nossa apresentação com as pessoas, já ser um motivo delas querer estar conosco e saber qual é, né? Qual é o segredo da nossa alegria? Qual é o segredo de nós estarmos aqui presentes? E aí sim, pegar e falar, olha, aqui, esse é o segredo, é Jesus Cristo. É Ele que transformou a minha vida. Assim, assado, e venha junto conosco. É para isso que nós estamos aqui. É para isso que nós temos um rebanhão, para isso que nós temos esses momentos maravilhosos. Né? Esse tempo, a igreja é muito sábia, a igreja é uma mãe que vem trazer para nós dentro da liturgia, olha, sabiamente, tirar a gente desse lamaçal para entrar no período de cinzas. Né? Olha que maravilha colocar a humildade primeiro. Nós somos
né? Nada. Somos pó. E do pó é que Deus traz para nós, né, essa maravilha, né, da tradição cristã, que é a Quaresma, um tempo que nós podemos refletir, se arrepender e renovar a nossa fé, né? Jesus Cristo é o próprio, né? E dentro dos 40 dias, ele, santo, velho, santo, 40 dias no deserto, veio nos ensinar que nós precisamos também passar por esse mesmo caminho para fazer as nossas penitências, para nos sacrificar, né, em certos prazeres, pois isso nos aproxima de Deus. É isso que vai fazer com que a gente fortaleça a nossa fé. Só que nós estamos tendo uma oportunidade ainda maior hoje, né, nessa realidade pós, né, essa confusão toda, né, com o bendito do Covid, nós temos a oportunidade, né, de superar os nossos vícios, esses hábitos prejudiciais, e buscar uma vida de santidade através, né, também, né, uma busca saudável, equilibrada na nossa vida. Porque, olha só, querendo ou não, os antigos, né, as famílias mais tradicionais e antigas, elas comiam bem, elas tinham uma certa amizade boa entre os familiares e entre os vizinhos. Tudo isso se perdeu hoje. Quantos de vocês aqui conhecem o vizinho de vocês? Quantos têm uma convivência saudável, né, com a pessoa na rua que passa, sei lá, você até vê a pessoa todo dia passando na rua, mas você conhece quem é ela, sabe qual é a vida dela, né? E isso se perdeu. Primeiro pela insegurança, segundo pela velocidade que a vida está tomando, né, dentro das informações, do trabalho. Tudo isso está se perdendo também porque nós estamos deixando de valorizar aquilo que é belo, aquilo que nos traz uma certa ordem na vida. Deixamos perder, né, dentro da nossa tradição cristã, o valor que é uma comunidade, né? Quantas paróquias, quantos movimentos estão perdendo pessoas pelo simples fato das pessoas não se entenderem, não concordarem com política, não concordarem com futebol, não concordarem com coisas, né, mesquinhas, com um egoísmo barato. As pessoas deixam de se falar, deixam de se olhar, de Nem conhecer. sabe mais, né, Dudu? Não Nem se sabe olha. mais. Você dá um bom dia, eu saio do meu apartamento, eu falo que minha vizinha é de porta, eu só dou bom dia e boa tarde, a gente não tem. E por mais que a gente tente como você tá e tal, tudo bem, a pessoa não sabe mais nem o que responder. Você dá um bom dia, a pessoa te olha, tipo, meio que assustada, eu não sei se acontece com vocês. Comigo acontece sempre, passa aqui no meu prédio, eu cruzo com todo mundo no meio da rua, bom dia, boa tarde às pessoas. Tipo assim, como isso existe ainda? As pessoas deixaram de conviver, de saber lidar com o outro, para poder começar a isso aqui, ó, a substituir esse tete-a-tete, um a um, olho no olho, por um simples aparelhinho que nos traz uma infinidade de benefícios, mas também, na outra ponta, né, nos desce ladeira abaixo nos vícios e nas coisas que nos afastam das pessoas. Nos colocam, né, num redutozinho, né, aqui dentro da nossa cabeça, que faz com que todas as outras pessoas sejam nossas inimigas, sejam pessoas que não são interessantes, né? A rede social é muito bonita, é muito bela, a vida das pessoas são muito belas. Aquele meu vizinho não é igual quem está no Instagram. E a gente se esconde, né? Dessa forma, é uma forma até mais fácil, a gente se esconde, né? Tá ali escondidinha, tô digitando, tô mandando áudio, é tudo muito bonito, né? Eu continuo sendo bela também, então
os filtros, né? Os filtros. As máscaras de hoje. Cara, para você ter uma máscara antigamente, você tinha que trabalhar, você tinha que, ser muito, muito esperto para poder enganar as pessoas, porque você estava ali no grupo. Hoje não. Hoje você consegue se esconder, que nem a Samantha falou, de certa forma, com um avatar, com um perfil falso, com algo construído, né, para ser um pedacinho fantástico na vida, né, da sua vida, na sua segunda vida na internet. Isso acaba com a saúde física, mental, interfere no seu bem-estar, na sua qualidade de vida. E a quaresma, eu creio firmemente que é o período propício para lidar, né, com essas realidades, com esses vícios, começar a trabalhar nessa superação, né? Então, é preciso acordar, gente, é preciso pegar as pessoas e chacoalhar. E aí, como a gente faz isso, né? Aí a experiência de vocês duas, Samantha e Bruna, que trouxe, né, que foi lá no Rebanhão para falar um pouco com aquele... Cara, eu vi uma fila enorme. Era muita gente querendo o SOS Oração. Não era brincadeira. Dava volta, assim, né? Fazia uma voltinha, assim, na lateral ali do ginásio, porque as pessoas estão necessitadas. Que alguém ouça, alguém dê um pouco de atenção. E é isso, é o mínimo, cara, eu fico impressionado que é o mínimo que o ser humano precisa, é esse contato. E as pessoas não têm aonde buscar. E era uma pena, isso. E era Aí uma pena que eu queria que vocês falassem um pouquinho da experiência. Bruna, fala um pouquinho como é que foi a experiência com o pessoal. Foi uma experiência, assim, né, muito única. Vamos começar ali, quando você estava falando sobre a questão da quarta-feira de cinzas que está chegando, da quaresma, eu atendi várias pessoas que já estavam afastadas da igreja há muito tempo e que estavam sem se confessar há muito tempo também. Essas pessoas que já não sabiam mais nem como se confessar. E aí, quando a gente foi falando, olha, sabe os 10 mandamentos? Você pode fazer no seu exame de consciência por ele. E aí, no primeiro, né? Mas eu não amei a Deus sobre todas as coisas. Gente, é exatamente isso. Você vai colocar, você não amou, e você vai ali falar, olha, não amei por isso, por isso e por isso, e vai confessar isso para o padre. E aí, por conta desses pequenos detalhes, a pessoa não se confessava, não comungava há mais de anos, sabe? Porque não sabia como se confessar. Então, várias pessoas que já estavam assim afastadas há muito tempo, a gente escutou muito sobre perdão, sabe? Várias pessoas precisando muito, e o mais interessante foi porque como que quando é de Deus mesmo, tudo fica muito interligado uma coisa com a outra, né? Porque ontem isso estava muito presente nos atendimentos de oração, não só nos nossos, né? Eu estava atendendo junto com o Rafa, mas quando a gente estava ali partilhando com algumas outras pessoas, eles falaram ali a mesma coisa, que escutaram mais ou menos ali as mesmas palavras, e aí quando a gente foi escutar uma pregação, o pregador falou mais ou menos a mesma coisa que a gente estava falando nos atendimentos, e aí quando chegou na homilia, Dom José falou a mesma coisa que a gente estava falando. Então a gente falou, olha só, então é de Deus. Então Deus está querendo realmente falar para esse povo perdoar aí. Então a gente escutou muito isso, sabe? Vinha muito perdão e confissão. Foi uma das coisas que mais bateram, assim, na tecla. E outros detalhes, assim, que pra gente, né, que eu até partilhava com vocês antes ali, que pra gente parece tão simples, coisas que a gente aprende, assim, né, dentro da comunidade, que parece tão simples como um ofertar dor de cabeça por alguém, ofertar as nossas dores pela conversão de alguém, para a gente já é tão usual, né? A gente sempre já faz isso, já está ali. Tem pessoas que não sabem que pode fazer isso.
Ontem a gente atendeu, eu e o Rafa, a gente atendeu uma pessoa que não sabia que podia fazer isso. Ela falou, não, eu oferto as dores de Jesus, as dores de Maria pela conversão da minha família. Mas eu posso ofertar as minhas? A gente pode. Não, mas as minhas? A gente pode. Não, mas as minhas? Ela ficou repetindo isso várias vezes, sabe? Porque ela realmente não sabia. Então, coisas assim que para a gente parece, é óbvio para todo católico. Não, não é óbvio. A gente precisa falar, sabe? E não ter medo de falar a verdade. Não é ser grosso, né? Como nosso fundador fala, não é ser grosso, mas é não ter medo de falar. E ontem eu tive essa experiência, assim, né? De uma forma muito concreta. O quanto é necessário falar a verdade, falar o que precisa ser dito. Essas pessoas, quando chegavam, a gente falava, né? Então, eu e o Rafa, a gente falava, olha, é isso. Olha, você está sendo egoísta nesse pensamento. Olha, você está sendo... E aí, quando a gente ia conversando, ia falando, muitas pessoas olhavam e falavam assim, você está falando isso para mim? Sabe? Porque talvez nunca escutou. E aí depois falava, nossa, nunca parei para pensar desse jeito. E a gente reza, né, pedindo que o Espírito Santo possa realmente mudar, tocar no coração dessas pessoas, né? E outra coisa que eu sempre falei ontem nos atendimentos, espero que pelo menos uma pessoa lembre, né? Que é pedir para o Espírito Santo sempre lembrá-las, né? De abrir a inteligência delas, abrir o coração para que elas possam se lembrar disso, né? Para que elas possam se lembrar daquilo que foi dito. E aí foi mais ou menos isso, assim, que foi minha experiência de ontem. Bacana demais. E Samantha, como é que foi lá? Ó, tá sem som. Pronto. É porque senão eu vou acabando, eu falo e vou acabando atrapalhando. Aí eu vou desligar por conta disso. Mas, enfim, voltando ao que você falou das filas. Nossa, quando eu olhava para aquela quantidade de filas e o tempo do intervalo que a gente tinha para vender era tão pouco, isso eu ficava pensando justamente como você falou, eu falava, gente, é muita gente para pouco tempo, sabe? Que quisera que nós fôssemos mais, né? Assim, que tivéssemos mais pessoas, porque realmente a gente via pessoas ali que precisavam de atenção. Teve uma pessoa que chegou para mim que eu achei muito bonitinho, eu falei assim, o que a gente pode te ajudar? Ela, não, só queria saber o que Deus quer falar para mim. Aí eu falei, tá vendo, assim, uma pessoa só precisava, assim, de ter alguém para conversar, sabe? Desabafar alguma coisa, que a gente falasse alguma coisa que pudesse mudar, né? Talvez algum pensamento dela, né? Teve um que chegou assim, não, eu preciso de uma confirmação, queria que vocês me ajudassem. Então, assim, eu vi muita carência mesmo, assim, de Jesus mesmo, sabe? Vi pessoas que pareciam que estavam ali pela primeira vez. Eu vi uma pessoa que me deixou muito surpresa, que ele nasceu católico, casou, e aí a esposa era evangélica, e ele começou a voltar para a igreja evangélica, e aí ele teve um problema em casa, se separou da esposa, e aí ele pegou e foi para o Rebanhão para voltar para a igreja católica, e eu falei, permanece, vai firme, que vai dar certo, né? E falei para ele, né, para conversar com a esposa, falando igual a Bruna falando, né, do perdoar também, e eu vi, assim, essa sede de voltar a ser, então, assim, a gente vai passando tanta história na nossa cabeça que a gente fica pensando assim, sabe, como é que a gente pode ajudar, né, e é como a Bruna falou também, era sempre que eu pedia, falava assim, gente, que essas pessoas consigam se encontrar, né, consigam pedir para o Espírito Santo essa sabedoria, né, as virtudes, para que eles possam mesmo, realmente aqui não seja assim só o nosso falar para eles naquele momento, né? Porque assim muitas se sentiram muito consoladas, né? A gente via, como a Bruna falou, tinha umas pessoas que quando a gente falava, né, a verdade mesmo, o que a gente sentia no nosso coração, as pessoas ficavam olhando para a gente e tá, mas o que eu posso fazer? Né? O que eu me dá uma ideia, porque realmente eu não me via dessa forma, mas é verdade, pode ser que seja melhor assim. O que você me sugere? Então, assim, sabe, eu via muita gente que realmente são aqueles católicos que a gente fala que participam da igreja no final de semana, que não buscam ter um contato maior, não procuram, né? Um atendimento com pároco, não trabalham em nenhuma pastoral, em nenhum movimento, não corre muito atrás de coisas. Então, assim, você vê que são pessoas que chegam ali e falam assim, olha, como é que acontece isso? Eu não sei me portar, como é que eu falo para vocês? Então, assim, eu via muita sede de Deus,
era o que eu via muito ali, era muita vontade de ter Deus, assim, de saber como fazer, precisavam ali da ajuda de Deus ali, parecia assim que estavam passando assim, Senhor, me ajuda porque eu preciso de você, mas eu não sei como chegar. E assim, colocavam a esperança em nós, né? Falou assim, olha, eu preciso que você me ajude a me encontrar com Deus. Então, por isso que eu falei assim, é gritante hoje, eu senti muito isso. Ontem eu vim muito com isso no coração. É gritante que a gente anuncie, sabe? É gritante que a gente mostre o quanto é ser bom, que, tipo assim, eu não estou vivendo um carnaval, mas eu estou aqui feliz da vida, porque eu estou realmente me preenchendo de coisas que vão me deixar feliz pro resto da vida, sabe? Então, acho que a nossa missão é essa, é mostrar para as pessoas o quanto é maravilhoso servir a Deus e que, tipo assim, isso não é uma coisa que vai acontecer só em fevereiro, que isso vai acontecer todos os dias da nossa vida, é ensinar para essas pessoas a ter uma rotina, né, de oração mesmo, para que elas consigam, né, sozinhas, ver que dá certo. Que era uma coisa que eu explicava para algumas pessoas ontem. Olha, você consegue fazer a mesma coisa que a gente está fazendo aqui, você consegue fazer diariamente. Então, como a Bruna falou, eu sentia assim, essa sede muito grande de Deus, mas as pessoas que ainda não sabiam como encontrá-lo, o que fazer para encontrá-lo. Né? Então, foi mais ou menos isso. Assim, as pessoas que, infelizmente, não aceitam a verdade que vivem, né? Que vivem tentando se mascarar, como a gente falava aquela hora, né? Porque hoje é mais fácil, a gente está no celular, a gente está atrás de uma tela, né? Pessoas que preferem trabalhar hoje o híbrido, né? Já que teve essa facilidade, justamente para não conviver com as pessoas, né? Então realmente estão se perdendo nisso, né? Estão perdendo essa vida comunitária. Hoje viver comunitário é ruim, não é tão agradável, não é tão é melhor não. Vamos fazer uma reunião assim por telefone mesmo, é mais rápido, é mais prático. Então, enfim, são pessoas que, graças a Deus, têm muita sede dele, né? E que a gente precisa ensinar, como a Bruna falou, sabe? Assim, por mais que a gente pense, tá na igreja, mas talvez ainda não conheça, não tenha chegado a ele, não tenha, talvez, assim, aberto os olhos mesmo, para ver que é muito mais, né? Tem muito mais coisa, é muito além do que eles estão vivenciando. É mais ou menos isso que eu senti ontem. É porque o ser humano, ele foi, né, criado com um desejo do transcendente, né? Independente da pessoa ter sido recebido o anúncio, já dentro do seu coração, Deus já disse, já nos revelou que todo ser humano deseja Deus, deseja conhecê-lo, deseja alcançá-lo de alguma forma. Ou seja, o Senhor já nos colocou uma sementinha de desejo, algo que nos faz, né, querer encontrar aquilo que é superior, né? Por isso que toda a humanidade, toda a história da humanidade é em volta de muitas e muitas realidades que buscam algo que é superior, que é algo acima do homem. E é isso que nós temos que aproveitar bastante. Se Deus já colocou essa semente, esse desejo no coração da pessoa, basta a gente dar a direção, gente. Olha só que maravilha. Ele já nos faz, né, metade do caminho. Mais da metade do caminho. A gente só precisa acender um pouquinho, aquela fagulha ali, aquele coração de pedra precisa só de um pouquinho do nosso tempo, um pouquinho do nosso da nossa atenção para jogar, né, fogo e incendiar aquele coração com o amor de Deus. E muitas vezes a gente evita. É um mal que vem sendo desenvolvido nesses tempos de hoje, né? É um amor falso, né? Que busca fazer com que aquelas pequenas caridades, aqueles gestozinhos, né? Que as pessoas geralmente realizam, né? De entregar alguma coisa material, fazer alguma pequena caridade, substituir aquilo que é essencial, que é realmente chegar para a pessoa
e reconhecer ela como um ser humano, reconhecer ela como alguém que foi desejado por Deus, que ela tem um papel nessa vida, que é encontrar com Cristo, que é fazer com que ele ali, independente da realidade que ele se encontre, ele é amado, ele é desejado, ele precisa, ele tem uma forma, né, de caminhar com justiça, com uma certa moralidade, tem como fazer com que aquela vida seja transformada. Não que a gente tenha que intervir na vida da pessoa, né? Fazer com que a gente divida tudo que tenha com a pessoa, mas é necessário fazer com que ela abra os seus olhos para aquilo que Deus, né, nos deu primeiro. Que nem aquela velha história do copo, né? Se o nosso copo está vazio, né, e não transborda, como é que a gente vai fazer com que esse amor possa, né, ser encaminhado para o outro, possa chegar até o outro? Se a gente não transbordar, se nós estamos vazios, a gente não chega lá. Então, por isso que a gente precisa reconhecer, fazer com que o Senhor, né, domine de verdade a nossa vida, que nós conformemos a nossa vontade à vontade dele, e aí sim, ao encontrar o outro, será diferente. O brilho nos nossos olhos será aquilo que vai trazer, né, uma verdadeira vida para o próximo. É sempre o outro, não é a nossa, não é a gente, não somos nós, não sou eu, né, em primeiro lugar, é sempre o outro. Quando eu estou aqui falando com vocês, eu não estou falando para que eu engrandeça, para que eu melhore, mas sim para que vocês possam receber também. Você que está aí também, né, escutando conosco, é para que você possa também reconhecer aquilo que Deus deseja na sua vida. Às vezes uma palavra, às vezes um testemunho, um tiquinho da graça de Deus vai tocar no seu coração. E isso precisa multiplicar e crescer, né, para que possa transformar a nossa vida. A Célia aqui falou, inclusive, ó, ela colocou aqui que hoje... Uai, cadê? Hoje aconteceu a mesma coisa, ó, do que vocês comentaram. A missa com Dom Marconi também foi o mesmo, o mesmo que aconteceu nos atendimentos. Então, quando estamos em unidade com o Espírito Santo, tudo nos leva no mesmo caminho. Tudo nos leva no mesmo caminho. Por isso que precisamos de uma comum unidade, né? Da comunidade para trabalhar. Esse meio aqui que nós estamos, digital, tem que ser aproveitado, né, da forma correta. Estamos aqui toda segunda-feira, às 8 horas da noite, para compartilhar com você essa graça de conhecimento, de testemunho, trazer um pouco da história ou do carisma, de algum carisma diferente, para que você possa reconhecer neles, né, alguma ação que você pode também replicar na sua vida. E lá, né, lá na sua casa, no seu trabalho, com seus amigos, seja aonde estiver, essa pequena lembrança possa despertar, né, o desejo para que o Senhor possa se aproximar cada vez mais e anunciar a todos também, né? Então, esse é o tempo. Carita, tem mais alguma coisa que você quer acrescentar, né, sobre esse nosso tema de hoje? Eu sei que você não estava lá no Rebanhão atendendo, mas Sim. estava em volta. Sim, sim. Eu achei... Não, primeiro eu queria só comentar algo que a Bruna falou, né? Que ela disse que muitos, né, estavam há 40 anos, não sei quantos anos, 30 anos sem confessar, e o padre Carlos também falou a mesma coisa, ele até testemunhou sobre um caso que aconteceu com ele assim também.
né, de uma pessoa que chegou há muito tempo sem confessar. E aí eu fico pensando assim, por quê, né? Porque assim, é tudo tão acessível. Nós temos tantas paróquias, tantos padres para atender. A misericórdia de Deus, ela é muito acessível a todos, né? Então, às vezes, o que está faltando? E aí me vem o quê? A igreja em missão, né? É essa a necessidade que temos, né? Aí a gente vê a necessidade que temos de sair mesmo, de anunciar, de falar, né? Para as pessoas que estão aqui, tão perto de nós, à nossa volta, como o Abílio falou, né? Um vizinho que a gente não conhece. E às vezes Deus te colocou para morar ali justamente porque você tem essa capacidade de levar, né? De mostrar que a misericórdia de Deus está perto, ela está acessível, né? E não deixar que a alma se perca, porque nós temos essa responsabilidade, né? De mostrar um caminho. Nós que sabemos, que conhecemos um dia, que alguém nos mostrou, nós temos essa responsabilidade de mostrar quem está à nossa volta também. De não deixar que uma alma se perca por falta de uma palavra, por falta de uma mão estendida. E isso foi uma coisa que me marcou hoje, né, na palestra do Padre Carlos, que ele falou que as pessoas só necessitam disso, de uma mão que as levante, né? Ele falou muito, ele partilhou, a palestra dele foi sobre a passagem da hemorroísa e da filha de Jairo. Então, ele falou dessa necessidade, né, de alguém que levante, né? Que Jesus fez isso. Ele levantou ela, tirou ela, né, daquela situação. E quantos não estão nessa situação também, né? E nós precisamos isso, mostrar que Deus está aqui, de braços abertos, querendo, né, que você volte para a igreja. Talvez você que já está há um bom tempo, que já não se sente mais acolhido, enfim, tantas situações, mas que há um jeito para você, que Deus está te chamando. Então, nós precisamos ser essa mão, né, e mostrar que esse é um tempo de misericórdia, é um tempo, o melhor tempo possível, o tempo mais propício, é o hoje mesmo, é o agora, de ver que Deus, ele não se esqueceu de você, de mim, de nenhum de nós, ele nunca se esquece. Ele está a todo tempo chamando, né? Nós só precisamos dar um passo, um pequeno passo, de dizer sim, eu quero. Eu não sei como, vai ser difícil, eu estou perdida, eu não sei nem me confessar, mas eu quero. É isso que é necessário, é só isso, é só um passo mesmo, só o sim, né? Beleza, é isso aí. E o primeiro passo agora, para nós que já estamos aqui, já temos mais ou menos uma orientação, né? É a quarta-feira de cinzas. É o tempo do início da nossa quaresma. É o momento de reconhecer, né, que somos nada, né, e diante de Deus, e precisamos dessa orientação. E, e como seriam as ações, né, para esse tempo? Qual seria a, a indicação da igreja para que possamos, como a gente falou do início, superar os vícios durante a quaresma? Uma das ações, né, das formas mais comuns de se trabalhar na quaresma é através do jejum. Só que o jejum, né, vamos deixar bem claro, ele consiste em abster de certos alimentos ou de prazeres por um período, né, e geralmente os 40 dias da quaresma, né, como forma da gente exercitar a disciplina e fortalecer a nossa vontade. Então, muita gente escolhe, né, jejuar de um certo alimento, né, como uma carne, um açúcar ou o álcool, né, como forma de reduzir esse consumo, né, e aí que está a oportunidade. De repente, é o momento para que você possa se livrar de um vício,
né? É a melhor oportunidade. Um hábito é feito a partir da repetição, né, de certos gestos. Então, é necessário que, se você se abstém, né, sou viciado nessa coisinha, sou viciado no álcool, sou viciado no tabagismo, né, no cigarro. A partir do momento que eu tiro isso de mim, né, durante esse período, já é um trabalho para já faço um trabalho, né, para poder superar esse vício. Nada melhor do que um período que você ganha um ânimo, um êxtase, né? Todo mundo tá te apoiando, a igreja também está, né, fazendo com que você viva melhor também esse período. Durante todas as celebrações, vai trazendo para você uma passagem, o padre vai te dando um novo ânimo a cada semana para continuar. E no final das contas, você se livrar disso. Além do jejum, claro, tem os momentos em que nós estamos conosco, né? Precisamos entrar no modo também de oração, de meditação e de reflexão. E tudo isso ajuda a fortalecer a nossa mente e superar também os pensamentos negativos e aquele monte de compulsões, né, de dizer que a vida está ruim, que as coisas não vão funcionar e tudo mais. A partir do momento que a gente entra em contato, em relacionamento com Deus, né, a gente pratica regularmente esses atos de orar, de meditar e de refletir, seja a palavra de Deus, seja algum livro católico, seja algum texto de algum santo, você consegue superar, né, toda essa limitação ou então alguns problemas que podem ocorrer para quem não geralmente nunca experimentou fazer isso. Além disso, né, também é uma época que você pode também substituir, né, além de se abster, você substitui por algo mais saudável, algo melhor. Você não vai comer o açúcar, mas pode, além disso, substituir fazendo com que a sua alimentação melhore, comendo frutas que você nunca viu na vida, ou seja, vai tirar aquele açúcar ruim e vai botar um doce bom, né, que a frutose, e assim buscar também, né, contribuir com uma vida saudável, uma alimentação boa, superar, né, a preguiça, superar as fofocas, melhorar o bem-estar geral com as pessoas, porque se você está saudável, se você está legal, você consegue conversar, você consegue entrar em qualquer assunto com as pessoas, sabe? Uma pessoa que está de bem com a vida é bem recebida pelos outros, né? Então, se você trabalhar isso, né, vai ser maravilhoso. Aí sim, a alegria que é verdadeira, que foi revelada por Deus, ela se instala e pode perdurar. Enquanto você for fiel, enquanto você manter, né, a sua vontade dominada para que a vontade do Senhor ela possa prevalecer na sua vida. Aí sim você terá, né, a busca por uma felicidade que não tem fim. Essa felicidade está em união com Cristo, através da igreja, por meio da sua revelação divina. E nós chegamos, gente, ó, passou. Passou 1 hora, olha só, nem foi muita coisa. Abílio, só antes da gente finalizar, Sim. queria só fazer um comentáriozinho rapidinho sobre a quaresma, né? Que esses jejuns que a gente faz, que a gente priva o nosso corpo, né, de algumas coisas, a gente priva o nosso corpo do prazer mesmo, né, daquilo que a gente gosta. Então, isso ajuda a gente a ter também uma... esqueci Nossa, eu tava com a palavra agora na cabeça. É na hora que a gente vai falar, a palavra some. Mas ajuda a gente a ter aquela... Autodomínio? Isso.
Vocês são ótimos, tá vendo, gente? Irmãos de comunidade é bom por isso, tá vendo? Olha só, irmãos de comunidade é bom. Mas é esse autocontrole, mas não só relacionado, por exemplo, vou fazer em relação ao doce. Acabou a quaresma, eu vou me controlar só com doce? Não, você vai ter um autocontrole em geral, assim, na sua vida em geral, até mesmo numa explosão, às vezes, fiquei estressado, você vai saber se controlar porque você aprendeu a se controlar no momento em que você queria muito comer um doce, entende? Então, mas lembra, né? É um jejum junto com a oração, né? Não adianta também fazer o jejum sem a oração, porque é a oração que vai ajudar a conquistar essas virtudes, né? E é só isso mesmo que eu queria complementar. Não, eu ia aproveitar, e como terminamos, queria que vocês trouxessem exatamente isso. Como a Bruna já adiantou, já foi boa. Como é que vocês veem a entrada da quaresma? Porque muita gente tem medo. Eu tenho certeza, tem gente que chega a essa época e está apavorado, porque eu tenho que escolher algo para poder deixar, eu tenho que fazer a minha proposta de vida, né? Eu tenho que buscar um meio de me mortificar. Né, o padre falou, eu tenho que fazer. Então, como é que vocês veem essa realidade? Eu naturalmente, já deu para ver, né? Eu sou muito tranquilo nisso, porque eu não deixo de me mortificar durante todo o ano, né? E nesse momento a gente pode intensificar, ou pode, né, manter um outro aspecto que talvez seja melhor. Agora, como é que vocês veem esse momento da chegada da quaresma? Olha, eu vou confessar para vocês que eu já vi dessa forma, né? Eu já passei por quaresmas que quando estava chegando, ai, Senhor, mais 40 dias sem comer doce, porque eu amo doce, sou apaixonada por doce. Então, eu já vinha sofrendo aqueles primeiros dias, porque ia ser um tempo muito longo, sem ter o que eu gosto, né? Eu via isso como um tempo de sofrimento, mas porque eu ainda não entendia o sentido por trás, né? Eu ainda não vivia realmente a quaresma. Eu vivia uma penitência, simplesmente. Mas como a Bruna falou, quando a gente começa a unir a penitência com a oração e começa a entender o sentido, o porquê que ela existe, né? O porquê que a igreja tão sábia nos deu, a gente enxerga de uma forma totalmente diferente. E foi isso que aconteceu. Depois de um tempo, né, eu pude perceber o quanto a gente ganha na quaresma, né? O quanto a gente cresce, o quanto a gente se torna mais íntimo de Deus. E aí hoje eu já vejo a quaresma como um tempo tão bom, né? Uma oportunidade de estar mais íntima, de mergulhar na misericórdia, né? Então eu já vejo com outros olhos, assim, já para mim é um tempo que eu aguardo para que chegue logo, porque é um tempo bom, porque é um tempo em que a gente vive experiências ainda maiores, né, com Deus, com a misericórdia, que a gente se aproxima mesmo, se torna muito mais íntimo, e aquilo tudo é selado com a Páscoa, né? Não é assim, ai, graças a Deus que acabou. Nossa, como foi bom, e isso é celebrado na Páscoa, né? Essa alegria é só intensificada. Mas é um tempo, sim, de alegria, e não de tristeza, e não de, ai, meu Deus, que difícil. Não, é um tempo de mostrar o quanto Deus é bom e o quanto Ele nos dá essa oportunidade de passar 40 dias meditando, né, sobre tudo que Ele viveu, tudo que Ele nos ensinou, tudo que Ele continua nos ensinando com a palavra. Cada evangelho, né, o evangelho é todo lindo, maravilhoso, mas durante a quaresma, né, são evangelhos, são liturgias que nos consolam mesmo o coração, assim. Então, para mim, hoje é um tempo muito, muito bom. Samantha? É porque é do nosso carisma, né? Então acaba que a gente vive muito bem, né? Assim,
como as meninas bem falaram, não tem como fazê-lo bem feito sem unir com a oração. Então, realmente é uma forma assim que é esperada por nós, é um momento que a gente se encontra mesmo assim com Deus. E é engraçado às vezes o que a gente escuta. Você falando me lembra muitas pessoas. Tá, mas e você tá esse tempo todo e tá feliz? Por exemplo, eu faço de carne, que é o que eu mais gosto. Então as pessoas ficam, mas você não enjoa de comer ovo todo dia, não? Você ainda tá feliz assim? Eu fico, gente, é tão pequeno, é porque é tão pequenininho, sabe? Eu vejo assim como um sacrifício tão pequeno, eu acho que aí é a oportunidade da gente mostrar que a gente é feliz mesmo, né? Explicar para as pessoas qual o sentido disso, né? Talvez chegue sim, porque geralmente a gente associa a época da Páscoa com uma época penosa, infelizmente, né? Por conta desse sofrimento. Então, talvez assim, a gente fazendo com toda a nossa alegria, talvez a gente vá explicando um pouquinho a mais para as pessoas como é que isso é bom, como é ser prazeroso, como isso volta para a gente com tantas graças, porque é incrível, como a Cara também disse. É uma época que a gente aprende tanto, é uma época que a gente cresce tanto, que, assim, é surreal às vezes, assim, fico, Senhor, é Deus derramando mesmo a sua misericórdia, a sua graça, durante esses 40 dias e nos ensinando a ser pessoas cada vez melhores, nos ensinando a passar pelos problemas que a gente tem que enfrentar melhor. Para mim é uma época que a gente tem mais intimidade com Deus, finalizando mesmo com a Semana Santa, que para mim é fabulosa, também e olha assim, que eu ainda estou engatinhando, que eu sei que assim, ainda mais ainda por vir, que eu ainda tenho muito mais que aprender. Mas hoje a Semana Santa para mim também tem um outro sentido, e a Páscoa, nossa, é incrível. Ano passado eu me lembro que alguém me falou, Samanta, a sua alegria na missa era contagiante. Eu fico, é porque vocês não têm noção do que a gente vive, porque a gente é linda. É lindo demais sabe, essa certeza que, caramba, Jesus nasceu, Jesus está aqui com a gente, Jesus está... Então, assim, é isso que a gente tem que passar para as pessoas, sabe? O quanto é importante elas fazerem esse tipo de penitência, buscando, entendendo o que é necessário para elas crescerem. Então, assim, eu convido a vocês que estão assistindo conosco sei lá, até mesmo nos procurar depois, em um outro momento, a conversar, querer entender melhor esse processo, porque realmente, gente, não tem nada de torturante, não. Sabe, assim, são 40 dias muito bons de crescimento, né? E enfim, a gente pode muito, muito mais do que a gente está fazendo. Então, eu até brinco, mais ou né? menos isso. Se Jesus ficou 40 dias no deserto, não era porque era ruim, não, cara. Não, pelo contrário. Por mais que a vida seja de sofrimento, seja de momentos de aridez, né? Deserto, né? Algo quente, árido, sem muita água e tal. Contudo, ele vem nos dizer que é algo que nos engrandece, é algo que vai nos dar uma fortaleza, porque ele precisava daquele momento, nós também precisamos passar por um deserto na nossa vida, precisamos passar por alguns sofrimentos na nossa vida, é necessário, a nossa vida, né, tem essa dependência de ser um pouco mortificado, o corpo, para tirar, né, o nosso egoísmo, as nossas coisinhas, as nossas mesquinhezes. Então, é preciso. Não tem um outro caminho. E isso, no final, nos dá algo... pronto. Só comparar com o atleta. O que o atleta mais faz, velho? É sentir dor. É sentir dor. O que o atleta faz para ter resultado? Para ser o melhor, para ser vencedor? É sentir muita dor, velho. Dor. É no treino, nos momentos de fortalecimento. O músculo, para crescer, ele necessita, né, ter essa pancada, né? Esses momentos, né, que faz com que você, né, quase queira desistir. Mas no final o resultado é fantástico. Fantástico. Pronto. Não tem mais o que falar. Isso é verdade. Excelente comparação, é verdade. A gente precisa ser lapidado. As pessoas não entendem isso, né? Que às vezes a gente tem que passar por esse momento de dor. Quem passa por esses... Quem passa no CrossFit,
né, Bruna? Aham, né, Carita? Eu e a Carita. Olha, essa eu não isso aí. sabia. Nesse momento, sabe, depois daquele sofrimento, que é longo, é muito mais longo do que o momento do resultado. Mas o resultado é tão bom que vale a pena passar por tudo aquilo. Vale muito a pena fazer com que o corpo sofra para depois, ver que o resultado, né, valeu tudo que foi feito. Fechou, gente. Vamos fazer a É nossa oração isso. final. Vamos. Vamos seguir aqui na ordem. Eu começo e aí vai descendo. Estamos reunidos em nome de Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Pai misericordioso, Deus Todo-Poderoso, Tu que és fonte da luz e da ciência, concede-me um coração ardente, fiel e sedento da Sua vontade, para conhecer as Tuas obras e escutar o Teu chamado à perfeição. Jesus crucificado, servo sofredor e filho de Deus, quero permanecer aos pés da tua cruz, ao lado da Santíssima Maria, sua mãe e nossa, e diante de nossas dores, cultivar um amor filial a Deus e a perseverar na vivência da sua palavra. Espírito Santo de Deus, fiel consolador dos aflitos, derramai seus dons durante minha caminhada evangélica e fortaleça minha decisão de prosseguir com coragem ao encontro dos sofredores e pequenos, anunciando o Evangelho com alegria. Ó Santíssima e Indivisível Trindade, que é essencialmente dom de si, é amor na sua realidade original e infinita. Fortaleça-nos a testemunhar e viver a comunhão de sua imagem e semelhança. Nossa Senhora das Dores, rogai por nós. São Tomás de Aquino, rogai por nós. São João, apóstolo e evangelista, rogai pela comunidade católica Fidelidade da Cruz, por todos da Escola de Fidelidade, cada um de vocês, e pelo mundo inteiro. Amém. Amém. É isso aí, galera. Chegamos ao fim. É isso Não aí. esqueçam de curtir o nosso vídeo, de compartilhar o link. Quarta-feira vai estar disponível, né, Bílio? Nos streamings de áudio, se Deus quiser. Então, rezem para que esteja disponível. E vai ficar gravado, então, se você conhece alguém que queira escutar, que queira, né, ver essa nossa partilha, escutar um pouco sobre aquilo que a gente falou aqui hoje, mande esse link para essa pessoa, não deixe de enviar, porque pode ser também essa mão, né, como a Carita falava, né, que talvez a pessoa só precisa de uma mão, talvez esse vídeo seja essa mão, né, então não deixe de compartilhar. E é isso. Isso, gente. Muito boa obrigado, noite a todos. Amém. Fiquem com Deus. Fica com Boa Deus. noite. Tchau, tchau. Boa noite. Até segunda.